negociação é o caminho mais curto, é o caminho mais democrático, mais rápido para resolver os problemas. Só que para negociar precisa haver interesse dos dois lados. Então, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui, para que amanhã não venha dizer que eu vim lá de Belo Horizonte para agitar servidor, que eu vim lá para Belo Horizonte para provocar baderna no município de Tamarandiba, é que nós sempre defendemos a negociação até a exaustão. Isso tem que ficar claro. Mas quando não há essa negociação, nós temos muita coisa que nós podemos fazer. Por exemplo, obrigado, Marlene. Nós temos aqui a presença do vereador. Aqui são 9 vereadores. Pois é. Nós precisaríamos contar primeiro com o apoio desses vereadores, né? Ao invés, com todo respeito pela ausência dele, mas ao invés do presidente da Câmara estar preocupado em processar o presidente do sindicato, ele deveria estar preocupado em atender às justas e legítimas reivindicações dos servidores públicos. Porque a presidente do sindicato, ele fez uma representação contra ela, deveria estar preocupado sim com vocês, porque ela na verdade é uma guerreira, é uma defensora de vocês. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, eu acho, viu, Marlene, tem várias formas, mas uma seria o sindicato requerer o uso da tribuna da Câmara, a gente lotar essa Câmara e denunciar tudo o que está acontecendo com os servidores aqui. Essa é uma das coisas. Uma outra forma que nós podemos fazer Operação Tartaruga. O que é uma Operação Tartaruga? A Operação Tartaruga é o seguinte: se o professor dá 10 matérias, ele passa a dar 5, 4, 3. Se ele dá 6 horas de aula, ele dá 4. Então, eu estou dando um exemplo, né? Se o companheiro que trabalha na área da saúde pode fazer a mesma coisa. Nós podemos trabalhar todo mundo, por exemplo, com uma tarja preta no braço, como sinal de protesto. Nós podemos, por exemplo, convocar para Itamandiba um ato público, porque o patrão da iniciativa privada, ele teme o trabalhador. Vamos pegar um exemplo de um dono de uma usina açucareira, por exemplo. O dono dessa usina, ele preocupa quando os trabalhadores param de trabalhar e ele começa a calcular o prejuízo. Quantos sacos de açúcar a menos ele está produzindo por dia, quantos litros de combustível de etanol ele está deixando de produzir por dia, e quanto que isso reverte em prejuízo para ele. No caso da administração pública, como o dinheiro não é do administrador, embora no Brasil muitos acham que são dono e mete a mão e gasta do jeito que quer e faz o que quer, porque nós vivemos num paraíso da impunidade nesse país, é uma coisa absurda, eu nunca vi tanta corrupção, deixando claro que eu não estou falando da administração daqui que eu não conheço. Mas o que o político tem medo? É da imagem ser arranhada. Ele tem medo da imagem dele ser exposta. E quando os servidores vão para a rua mostrar para a população, fazer uma passeata, fazer um ato público, mostrar para toda a população qual que é a sua real situação, aí sim o prefeito começa a ficar preocupado. Só que para fazer isso, tem um ditado popular que diz que uma andorinha só não faz verão. Para fazer isso, nós precisamos ter números. Nós, servidores públicos de Itamandiba, se quisermos, aqui deve ter o quê? Uns 800 servidores? Mais 1.000? Vamos pôr 900? 900 servidores, se quiserem, mudam a realidade do município, porque nenhuma outra empresa aqui emprega 900 trabalhadores. Isso eu tenho certeza. Ou tem alguma? Nenhuma. Lá em Belo Horizonte nós temos 30 mil servidores. Eu tive agora sexta-feira, numa solenidade promovida pelo Sindibel, para dar posse para 500 delegados sindicais. 500 delegados.
Nós tivemos uma reunião lá com 500 pessoas serem empossadas como delegado sindical. E aí, na maioria dos nossos sindicatos, o que a gente vê? É 1, 2, 3 diretores, 4 diretores atuando. A coisa recai muito sobre as costas do presidente do sindicato. Hoje nós visitamos alguns setores e teve pessoa que chegou para mim e disse o seguinte: isso não adianta nada, não resolve nada. Não vai resolver enquanto o servidor público estiver aceitando. A partir do momento que o servidor público resolver dar uma resposta objetiva, concreta, a gente começa a mudar sim. Porque na hora que nós colocar aí, se nós temos 900 servidores, se a gente multiplicar em média por família de 4 pessoas, e a gente conseguir convencer o nosso marido, a mãe, o pai, o filho, né? E pedir também a bênção do Espírito Santo. Se a gente conseguir fazer isso, nós colocamos aqui da Manandiba 3.000 pessoas numa praça. A gente coloca isso sim, por que não coloca? É por isso que eu falo, quando o sindicato chama como chama hoje, que convidou a família, traga o pai, a mãe, o marido, traga o tio, traga o primo, a prima, o namorado, a namorada. Ah, mas eu não tenho namorado, arranja só por dia, depois chega ali e dispensa. Mas traga alguém. Traga, porque isso é importante. Porque muitas vezes o entrave está dentro das nossas casas. Muitas vezes nós falamos com a nossa esposa que nós vamos para um ato público, que nós vamos para uma manifestação, que nós vamos para a assembleia, e a nossa mulher diz: olha, cuidado, porque eu estou sabendo que aquela Marlene lá do sindicato é fluxicheira. Ó, cuidado com aquele cara que vem lá de Belo Horizonte, porque ele fala bonito, mas ele vai daqui, ele deve estar ganhando um absurdo para vir cá falar, né? Começa às vezes dentro da nossa casa. Ou às vezes é o inverso. Às vezes a mulher quer participar e o marido não deixa. Às vezes até por paixão política. A gente tem que ir quebrando essas barreiras, porque caso contrário nós estamos condenados a ver entrar prefeito, sair prefeito, entrar o fulano, sair o Beltrano, e a situação da gente ficar cada vez pior. Está ficando cada vez pior. Por exemplo, a questão da revisão geral e anual. A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 10, ela fala que o município, o estado e a União terão que fazer a revisão geral anual sempre na mesma data e no mesmo índice. A maioria nem isso cumpre. Eu costumo dizer ao prefeito, vereador, quando a gente vai tomar posse, eu já fui vereador, já fui presidente de Câmara Municipal, a gente jura, primeira coisa, cumprir a Constituição. Eu falo que a maioria devia jurar cumprir a Constituição, jurar sobre a Constituição e sobre a Bíblia. Porque como não cumprem a Constituição, depois, na hora que morrer, vai acertar lá com Deus ou com o capeta o resto que ele deixou de cumprir. Porque a revisão geral é uma coisa, é o seguinte, é uma dívida que o município tem para com os servidores. E aí vem uma coisa que me deixa indignado. Se é uma dívida, é um direito meu. Beleza. Se qualquer um de vocês aqui, vão pegar que vocês resolvam comprar um carro 0 km, que todo servidor pode comprar. Não vai dar conta de pagar, mas pode comprar. Então veja bem, você comprou, ou você comprou numa loja e você não deu conta de pagar. O que vai acontecer com você? Teu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, você vai ficar com o nome sujo na praça, você vai passar por situação constrangedora, que às vezes você corre de chegar numa loja já bem preocupado e compra uma coisinha, um presente para o filho, aí, mas eu tenho que parcelar, tenho que fazer o que? Você não pode. E além disso, você vai ser chamado de caloteiro, de mal pagador, ou não é assim que funciona? Para mim, prefeito que não concede revisão geral e anual do salário, ele é caloteiro, ele é mal pagador. Então, companheiros, eu falei que nós podemos ir para a Câmara,
Porque eu tenho certeza que desses novos vereadores que estão aí, nós temos um, por exemplo, que está aqui com a gente. Tem 4 servidores públicos aqui como vereador. E todos os 4 eu pressuponho que defendam vocês. Eu pressuponho isso. Porque são servidores, sentem na pele o que vocês sentem. Vivem o dia a dia como vocês vivem. Então eu entendo que teria que defender. Então, gente, o primeiro é isso. Segundo, nós podemos fazer uma passeata, um ato público. Terceiro, nós podemos fazer a paralisação, por exemplo, de um dia. Por exemplo, nós podemos determinar um dia. Exato, nós podemos determinar um dia e falar, ó, esse dia vai ser o dia T, Itamaratiba. Nós vamos parar as escolas, nós vamos parar tudo, vamos deixar, lógico, os serviços essenciais, que no caso, por exemplo, atendimento à saúde, nós temos que deixar 30% funcionando, né? O resto nós vamos parar. Então vamos parar todo mundo? Vamos, de um dia. Mas aí já começa o problema. Qual que é o problema? Primeiro, será que todo mundo para? Então, se a gente não tivesse certeza, nós precisamos então começar a fazer o trabalho que mais dá resultado, que é o trabalho de pé de ouvido. É ir lá na casa do meu companheiro, da minha companheira. Tem uns que tem medo, tem uns que gostam. Você fala em paralisação para ele fala, não, eu vou parar. Aí ele para. Só que ao invés de ele vir para a rua, ele vai lá e xuxa lá debaixo da cama. De vez em quando ele põe a carinha para fora. Mulher, você viu como é que tá as coisas aí? Como é que está o movimento lá fora? Não é para isso. Não é para isso. Paralisação é para a gente demonstrar a nossa insatisfação, é para a gente demonstrar a nossa indignação, é para a gente demonstrar os maus tratos, a falta de respeito da administração para com os servidores públicos. Mas aí tem uma outra questão ainda. Vamos dizer como é que o trem não é fácil. E o dia que eu parar? Como é que fica esse dia? Eu recebo esse dia? A princípio não. Então vejam bem, eu vou deixar as coisas hoje aqui bem claras, para que amanhã ou depois não venha recair sobre meus ombros o peso da responsabilidade de dizer, olha, o Afonso, que se eu quiser fazer o contrário, é muito fácil, eu sei fazer também. Fazer um oba-oba danado aqui e sair por aí, não é assim não. Eu também sou pai de família, eu também tenho despesas e eu sei como é que é. Agora eu sei que só um pouquinho que eu dei uma olhada naquele quadro que a Marlene estava olhando aqui, tem gente aqui, pelo que eu pude perceber, que está dando diferença no salário de mais de R$100 por mês. Isso no final do ano dá R$1.200. Uai, será que não vale a pena eu perder um dia? Mas visando, primeiro, impor respeito. Porque a partir do momento que vocês pararem, a administração vai perceber e falar assim, esse povo não está brincando mesmo não. E ainda mais em 2012, que é um ano eleitoral. Aí que ele vai pensar 10 vezes mesmo. Por quê? Porque vai querer continuar na administração, é lógico. Se não for ele, vai querer indicar alguém. Então, o nosso instrumento, a nossa força, ela pode nortear muitas coisas. Então vejam bem, então existe essa outra hipótese de uma paralisação de um dia. Não deu? Não. Então nós vamos fazer uma paralisação agora, não vai ser uma paralisação não, agora nós vamos fazer uma greve. Mas espera aí, Afonso, o servidor público tem direito de fazer greve? Tem. Olha como que as coisas para nós é mais difícil. A Constituição de 88, ela instituiu o direito de greve para os trabalhadores da iniciativa privada. Para o servidor público, jogou uma lei complementar que até hoje não foi aprovada. E da forma com que ela está tramitando no Congresso Nacional, nós não aceitamos que ela seja aprovada. Por quê? Porque ela chega a ser pior
do que a Lei 4.330, que foi a lei de greve da época do regime militar. Só que aí, como o Congresso Nacional vem empurrando isso,